O Uruguai ganhou manchetes nessa semana como o único país na América Latina com sinal verde para viagens à União Europeia. Poder viajar ou não é uma consequência pouco importante nessa que é a maior crise de saúde em um século, mas isso chama atenção para a estratégia até agora bem-sucedida do nosso vizinho. Meu nome é Malu Cursino, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu conto para você com que armas esse pequeno país ao sul do Brasil vem lutado contra o novo coronavírus. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a situação na América Latina é bastante preocupante. Uma reportagem recente da BBC News Brasil mostra que 1 em cada 5 novas mortes pela Covid-19 no mundo hoje ocorre no Brasil, e quase metade das mortes globais estão ocorrendo na América Latina. Mas a participação do Uruguai nesse total é ínfima. No total, 28 pessoas morreram no país desde o início da pandemia. Em todo o mês de junho, foram apenas 2. O que explica, então, os resultados do Uruguai? Eu destaco aqui 5 pontos. O primeiro, a ação rápida no dia 13 de março, quando o país tinha apenas 4 casos. Rapidamente, as fronteiras, voos, aulas, serviços religiosos e eventos públicos, como shows e torneios de futebol, foram suspensos. Diferente do que aconteceu em muitas cidades brasileiras, não houve um lockdown ou confinamento rigoroso no país. Evitar reuniões e assim cuidar da saúde de todos. Muitas gracias. Shoppings e grandes lojas de departamentos precisaram ser fechados, mas pequenos comércios podiam continuar abertos. Em abril, a construção civil voltou a funcionar com precauções como o uso de máscaras e distanciamento social. Em maio, repartições públicas e o comércio reabriram as portas. Mas um ponto importante é que por lá a pandemia não se tornou um objeto de fortes disputas políticas. Os partidos políticos uruguaios, em sua grande maioria, apoiaram as medidas sanitárias do governo. E esse consenso de apoio a uma resposta rápida à pandemia nos setores políticos também se refletiu na sociedade. O país, portanto, parece ter sido unido contra o vírus. E vale lembrar que isso tudo acontecia na estreia do novíssimo presidente Luiz Lacalle Pou, que tinha começado a exercer o seu cargo há 2 semanas. E esse consenso traz o segundo ponto deste vídeo. O Uruguai conseguiu chegar a uma espécie de acordo em torno de vários outros temas fundamentais. Entre eles, principalmente, estão as mudanças na economia. O ministro da Saúde do Uruguai disse à minha colega Márcia Carmo, que escreveu uma reportagem sobre o país para a BBC News Brasil, que as medidas do governo seguem orientações de especialistas. O ministro Daniel Salinas explicou que essas orientações se baseiam em análises de um grupo de profissionais de diferentes áreas: farmacêuticos, engenheiros, matemáticos, estatísticos, entre outros. Essa união em torno da ciência ajudou a enfrentar temas mais polêmicos. Por exemplo, de onde tirar renda para financiar quem iria ficar parado ou até mesmo perder o emprego. A experiência de muitos países mostra que é importante garantir renda para parte da população, pois isso evita os riscos que muitos acabam correndo para garantir o pão de cada dia. No Uruguai, os recursos para bancar quem não pode trabalhar vêm do chamado Fundo Coronavírus, principal projeto econômico da pandemia. Ele é financiado, em parte, pela redução dos salários do presidente, ministros, legisladores e funcionários públicos, que recebiam mais de $1.800. Os cortes foram de 20% por mês, segundo o governo do Uruguai. Além disso, o financiamento para este fundo vem de impostos que são destinados à segurança social e dos lucros de 2019 do Banco República, um banco estatal. De outro lado, as contas de luz e água foram canceladas ou diminuídas por algumas empresas que fornecem estes serviços. E o pagamento de alguns impostos também foi reduzido ou postergado pelo governo. Assim, esse fundo hoje garante recursos financeiros e assistência alimentar para os mais vulneráveis, como os funcionários da indústria da construção, afetados pelas paralisações de trabalho relacionadas à pandemia. Aqui eu entro no terceiro ponto. A população uruguaia parece ter entendido os riscos mesmo sem ser forçada a fazer a quarentena. Assim, o governo de Luiz Lacalle Pou conseguiu que boa parte da população se protegesse. O presidente disse que não estava em seus planos limitar a liberdade das pessoas. Concepto que pode ser discutível, fácil, ou a medida mais fácil, decretar a quarentena obrigatória. E desde o princípio tuve claro que não lo iba a hacer.
Ele afirmou que não desaconselhava as saídas de casa, desde que cada um adotasse medidas de precaução, como distanciamento social e o uso de máscaras. Mas o fato é que a maioria ficou em casa. Segundo uma pesquisa da consultoria Cifra, que faz levantamentos sobre opinião pública no Uruguai, 90% das pessoas optaram por permanecer em casa. A diretora da consultoria, Mariana Pomes, disse o seguinte à BBC News Brasil: mesmo não sendo obrigatória, a maioria preferiu ficar em casa e muitos comerciantes optaram por não abrir, até porque as pessoas não iriam, principalmente no início da quarentena. Segundo ela, isso foi visível nas ruas de Montevidéu e do interior do país. Vamos ao quarto ponto? Saúde pública. O sistema uruguaio de saúde é universal, ou seja, atende a todos que nem a proposta do nosso SUS. Além disso, foi criado um sistema de atendimento domiciliar que evitou com que muitas pessoas doentes procurassem as clínicas e hospitais e acabassem infectando outras pessoas no caminho, ou contraindo o coronavírus. Os resultados foram bem positivos. Até a gravação deste vídeo foram feitos 67.533 testes, que identificaram 943 pessoas. No total, desde o início da pandemia, foram confirmadas 28 mortes. Segundo o governo uruguaio, o país também ampliou a capacidade das UTIs em 50%, mas ainda não precisou usar os leitos adicionais. Enquanto eu gravo este vídeo, há somente uma pessoa na UTI neste momento, também de acordo com o governo. E aqui chegamos ao meu quinto e último ponto: os bons índices sociais registrados pelo Uruguai em algumas áreas importantes em comparação com o Brasil. Por exemplo, o abastecimento de água potável. 100% da população do Uruguai tem acesso à água potável, ou seja, a recomendação de lavar as mãos não chegou a ser um desafio como é no caso em algumas áreas no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a título de comparação, mais de 18 milhões de pessoas não recebem água encanada todos os dias no Brasil. Segundo o IBGE, no Nordeste a situação é ainda mais grave. 1 a cada 4 casas não tem abastecimento normal. O Uruguai também tem a seu favor uma baixa concentração populacional. Eles não só têm uma população pequena de 3,5 milhões de habitantes, o equivalente ao estado do Rio Grande do Norte, mas uma densidade baixa de menos de 20 pessoas por quilômetro quadrado, o que acaba facilitando as medidas de distanciamento social. No Brasil, nós temos mais de 200 milhões de habitantes e uma média de 25 pessoas por quilômetro quadrado. No estado de São Paulo, por exemplo, essa proporção é enorme, 177 pessoas por quilômetro quadrado. Com tanta gente vivendo tão próximo uma da outra, é mais difícil conter o vírus. Mas a gente sabe que não se comemora a vitória antecipada, ainda mais como uma ameaça como a do coronavírus. O Uruguai venceu, digamos assim, a primeira batalha, mas continua de olho no inimigo. No início de julho, por exemplo, a presença de 2 pessoas infectadas em um barco lotado em Maldonado acendeu um sinal de alerta para um risco, segundo a imprensa local, de contaminação de até 400 pessoas. E a gente sabe que todo cuidado é pouco. É por isso, aliás, que o Uruguai tem investido em fazer uma média bem alta de testes na população, algo que no Brasil a gente sabe que ainda é um grande desafio. A BBC News Brasil continua de olho nas lições e bons exemplos que sirvam para a luta contra a pandemia ou, quem sabe, como uma lição para o futuro. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes. Tchau!